Fala pessoal do canal, tudo bem? Vamos aqui com o segundo vídeo da série Meliponário Jardim Portela, do meu amigo Fábio, né? Ele vai mostrar aí o trabalho dele com abelhas, a venda de produtos apícolas. Não esquece de curtir, compartilhar. Vamos que vamos? Pode entrar, Fábio? Pode. Vamos entrar, dá licença. Toda. Aqui é o paraíso, então. Ó a neném aqui, ó. Vamos lá. Obrigado pelo presente, posso dizer. Opa! Aí, ó. Aí, ó. Vem pra cá assim, ó, nessa posição aqui. Vamos tentar, por causa o sol hoje tá forte, hein? O Olha aí, ó. Que o meu amigo Reis me deu aí, ó. Pra colocar lá na hora que Abençoe. você for fazer as fotos, né, Fábio? Isso. E esse líquido pingando aqui seria o quê? Então, ela tá tirando a umidade da caixa. Ah, que legal, hein? Ela tá tirando a umidade da caixa e desidratando o mel também. Ela joga pra fora. Então ela controla a temperatura do ambiente da colmeia. Elas, né? Algumas abelhas específicas fazem esse trabalho de controle de temperatura e a extração da umidade. Exatamente. Lá dentro tem que estar 27 graus a 30 graus. Não pode estar mais e nem menos que isso, né? Por causa das crias, né? Ah, entendi. Vamos ali tem mais uma aqui, ó. Mais uma manda. Aqui não é não, aqui é... O que é isso aqui, Fábio? Essa daqui é uma isca, né? Que eu coloquei aqui. A isca, se caso enxamear, elas podem estar... Enxamear seria muito. Não Isso. comportar mais aqui. Aí Aí isso chama enxamear. É, tem um processo natural de enxameação. Uhum. As abelhas, as campeiras identificam o ninho, né? Como se fosse um ninho natural, um oco natural aqui. E elas resolvem uma parte da colmeia, do enxame, resolve ir para esse local. Isso, vai sair uma princesa virgem com os operários, com as campeiras e vai entrar aqui. E ela tem uma ligação mais ou menos de 2 meses aí do ninho mãe com o ninho aqui que elas estão fazendo. Então, né? então deixa eu entender, vamos supor aqui a gente tem um número que já é insuficiente para esse espaço. Aí elas fazem o quê? Uma princesa, que futuramente vai ser a rainha, vem para essa armadilha, digamos assim. Isso, é um ninho. Um ninho, né? Um ninho provisório, né? Aí elas vão para lá, junto com algumas abelhas, e vão formar uma nova rainha com um novo enxame. Um novo enxame, uma nova casa ali, né? E aí desvincula desse aqui. Desvincula. Depois de uns 2 meses, ela desvincula completamente, né? Nesse caso você colocou perto aqui, mas na natureza elas vão 100, 200 metros de distância. Isso, na verdade eu coloquei mais para enfeite aqui, para o pessoal vir. Para você explicar. Ah, entendi, entendeu? Entendi. Porque as campeiras, por exemplo, da Mandaçaia, elas chegam a buscar recurso até 1,5 km. Entendeu? Se ela achar um ninho natural lá, elas vão nidificar futuramente nesse ninho natural. Ah, entendi. Você vê como que é as coisas, né? É bom explicar para as pessoas entenderem. E uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Por exemplo, eu estou bem próximo aqui, coisa de 10 centímetros, e não tem, né, eu não estou correndo nenhum risco, né? Porque o pessoal sempre explica assim pra gente: as abelhas é perigoso você chegar perto, que elas podem te atacar. Na verdade, ela não ataca, ela defende o ambiente dela, né, Fábio? Sim, todo animal ele tem um hábito, né? É um processo natural dele de se defender, né? Só que as nossas abelhas nativas aqui brasileiras, elas não têm ferrão. Algumas têm um comportamento um pouco mais defensivo, que é enrolar no cabelo, mordiscar, né? Que elas têm as mandíbulas, elas mordiscam, incomoda um pouco, né? Ah, então tem abelha que não tem ferrão, é isso? Tem com ferrão e sem? Sim. Ah, sim. As entendi. nossas abelhas brasileiras nativas aqui são abelhas sem ferrão. Nós temos aproximadamente aqui no Brasil cerca de 300 espécies catalogadas de abelhas sem ferrão, fora as que não estão catalogadas, que não foram estudadas. Muitas dessas são abelhas com hábito solitário, né? Por exemplo, a Glossine, que poliniza a flor da orquídea, né? Então, a mamangava, que ela poliniza a flor do maracujá, entendeu? São hábitos solitários. E o processo de polinização é importante para que novas orquídeas venham nascer em outros pontos, né? Exatamente. O papel fundamental da abelha, o Reis, é a polinização. Sem polinização, hoje 75% do alimento que vai na nossa mesa é por causa da polinização. Ela visita de flor em flor, ela vai fazendo o processo de polinização. Aí vai perpetuar a espécie, entendeu? Não vai entrar em extinção. Por exemplo, as abelhas Glossine, ela poliniza a flor da orquídea.
Se de repente acabar, quem que vai polinizar a flor da orquídea? Então, se acabar as abelhas do mundo, acabou pra gente, porque o homem não tem essa tecnologia hoje para fazer o serviço da abelha, que é polinizar outras plantas com uso de drones, por exemplo, vai. Por exemplo, o Albert Einstein lá atrás, ele já dizia que se hoje... se for pode continuar falando. Se for extinto completamente hoje as abelhas, o ser humano tinha perspectiva de vida somente de 4 anos. Você está entendendo? Se extinguisse todas as abelhas. Hoje, se acabasse a abelha da face da terra, o ser humano ia ter perspectiva de vida somente de 4 anos. Aqui é um meliponário, certo? Certo. A pessoa que tem essas abelhas na sua casa, ela é chamada do quê? Meliponicultor. Meliponicultor. Quer dizer que é o indivíduo que cria as abelhas sem ferrão. Né? Certo. E, lógico, a função sua aqui é preservar as espécies e ajudando elas, né? Porque, às vezes, né, uma região tem uma colmeia, ou colmeia é a casinha delas lá. Enxame são os indivíduos, é isso? Sim, enxame. Isso. É? Os indivíduos, exatamente. O enxame é os indivíduos e a colmeia é a morada deles aí. Então, de repente, você está fazendo o quê? Você está ajudando elas a preservar a espécie, porque aqui elas estão protegidas, né? Ao contrário de na mata, dependendo do progresso de uma cidade. No caso, como eu vou dizer para você, o enxame, a colmeia, ela pode ser destruída pelo progresso de uma cidade, ou de repente um fogo em mata, alguma coisa que vem aí, ou elas, na situação de fogo, elas abandonam a colmeia e conseguem sozinha elas conseguem sobreviver a um incêndio, por exemplo. Elas conseguem ou não? Boa pergunta. Isso é pergunta de leigo, tá? O que o pessoal vai querer saber. É boa pergunta. A Apis mellifera, que é africanizada, elas abandonam o ninho numa situação de perigo, por exemplo, de fogo em mata. A Apis mellifera, porque a rainha tem capacidade de voar. Então, a Apis mellifera... A Apis mellifera, que é a abelha africanizada, certo, que tem ferrão. Certo. Ela consegue abandonar... A rainha consegue abandonar numa situação de risco. Porque ela voa. Ela voa. Uma árvore caiu lá, aí ela vai pegar esse enxame e ela vai abandonar as crias, só que ela vai em outro local nidificar. Agora, a abelha sem ferrão, a rainha não tem capacidade de voar. Por exemplo, ela está numa mata e essa mata pegou fogo e atingiu a árvore que elas estão nidificadas, ela vai morrer. Você está entendendo? Um impacto terrível, né? Você vê que essas queimadas aí, o prejuízo que dá para questão da fauna e a flora, né? Exatamente. Não é só os animais terrestres, os répteis, né? E agora a gente está na época de estiagem e tem pessoas maldosas que colocam fogo de propósito nas matas, né? Fazer o quê, né? O ser humano nunca me surpreendeu e não vai agora. E em muro, por exemplo, as pessoas às vezes tem uma abelha no muro lá, se não tiver risco, não tiver perigo, deixa ela lá, porque é ela que escolheu ficar lá, né? A remoção você não faz, deixa ela lá. Agora, existe uma técnica, né, para ser feito isso. Não é você ir lá e quebrar com a marreta e... Se o leigo for lá, ele vai matar o enxame, né? Porque se der algum problema com a rainha, por exemplo, você matou o enxame. E a gente assim, captura animais em situação de risco, que nem a abelha. A pessoa você salva a vida dele, né? Numa situação Vamos supor, a pessoa vai fazer uma reforma no muro que tem uma abelha lá, uma jataí, por exemplo. Vai fazer a reforma, vai ter que derrubar aquele muro. Porque e a abelha tá lá, ela vai chamar a gente vai fazer a captura, a remoção para outro ponto. Isso, a gente vai colocar na caixinha. Ou para um santuário que nem esse seu, ou para um outro ponto numa floresta próxima também. Sim, a gente coloca na caixinha e pode colocar numa outra mata, num outro sítio. Meliponário, porque daí a gente cuida, né? Entendi, a gente sabe identificar o que elas estão precisando. Se eu abrir uma colmeia dessa, eu sei fazer a leitura o que ela está precisando. Todos os méis, tanto das abelhas nativas como da Apis mellifera, eles têm as vitaminas, têm os minerais que a gente precisa. O mel, ele é antioxidante, o mel ele é antibacteriano, antifugicida, antimicrobiano. O mel é um cicatrizante natural. O mel vamos colocar que é um alimento nutracêutico. Ele tem o poder de nutrir e ele tem o poder de remediar também, né? Vem aqui, Reis, vou mostrar um negócio para você. Vamos lá. Aqui é praticamente seu escritório, né? Aqui são as iscas que você falou. Mostrou algumas iscas aí, a gente está com um projeto aí
Ele tá armando essas iscas, né? Aham. O que eu vim mostrar para você? Além do hobby que eu tenho, né, da meliponicultura, eu tenho um hobby também que eu sempre gostei de vendas. I'm a sucker